nós vamos conversar sobre o tempo. É muito importante, né? É um recurso de vida que eu venho falando em alguns vídeos já há bastante tempo sobre a importância de administrar bem o tempo. E aí, Ju? Dei uma ajustada aqui, mas acho que 100% não ficou, não. Mas o tempo ele é muito importante para nós, né? Muito importante. E agora nós vamos conversar sobre as mentiras relacionadas ao tempo, tá? Olha essa frase que, na verdade, é uma verdade da vida. Tenho todo o tempo do mundo. Para que a pressa? O dia que você entender, o dia que você conseguir ajudar o seu cliente de fato a entender que ele tem todo o tempo do mundo, vai perder o sentido à pressa. Imagina que grandioso e incrível isso seria para o seu cliente, para você, mas você já está lá na frente, né? Para você e para o seu cliente, imagina. Perder a pressa nesse mundo extremamente apressado. Por que existe a pressa? Você já parou para pensar? A pressa é para chegar logo lá, num lugar melhor. Por isso que as pessoas são apressadas, porque elas acreditam que elas não estão no lugar legal. O dia que elas entenderem que o lugar que elas ocupam hoje é maravilhoso, elas vão sim continuar caminhando, porque ficar parado faz mal. Mas caminhando, não vai ser correria mais. Não vai ter mais pressa, porque ela já entendeu, em essência, que tem todo o tempo do mundo. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você, que você pode até usar com o seu cliente, que às vezes é muito apressado, você já conversou com ele algumas coisas e nada resolve. Mas essas perguntas, primeiro usa para você, porque como a gente vem conversando, as verdades da vida, elas são óbvias, né? E por isso é fácil a gente acreditar que já vive elas plenamente. Já vive elas no nosso potencial máximo de compreensão e de postura, comportamento no dia a dia, de acordo com essas verdades. Mas não é bem assim, não é tão simples assim. Só saber não significa que vive, muito pelo contrário. Saber uma coisa pode te iludir de que você já sabe tudo sobre isso, já vive isso plenamente, já sabe aplicar na sua vida. Então prestem atenção nessas perguntas que eu vou fazer para vocês. Você concorda que você tem todo o tempo do mundo? São perguntas que você pode fazer para o seu cliente, mas primeiro para aí um pouquinho e pensa em você. Você concorda que você tem todo o tempo do mundo? Concorda que a pressa te impede de curtir e ver beleza nos processos e na sua vida incrível que está acontecendo hoje? Será que você já entendeu isso de verdade? Será que de fato você tem conseguido viver a sua vida e as suas conquistas no seu tempo? Por acaso se pega vez por outra, tendo que se desacelerar, se segurar mesmo, para seguir a vida no seu ritmo natural, aquele seu, segundo a sua essência? Se sente atraído por resultados rápidos, promessas milagrosas de melhora, destrava, desbloqueio? Se sente atraído por isso? Isso te brilha os olhos? Preste atenção se sim. Se pega chateado por ainda não ter chegado onde sempre desejou chegar? Nessas horas duvida de si mesmo, da sua capacidade, das suas escolhas. Será que eu escolhi o caminho errado? Por isso que eu não estou conseguindo chegar onde eu queria? Se questiona sobre o seu merecimento. Será que eu não estou buscando uma coisa que eu nem mereço? Que nem é pra mim? Será que eu não estou me achando demais? Querendo uma coisa que não é pra mim? Você se perguntou recentemente por que outros terapeutas alcançam e conquistam sucesso e você não? Às vezes você sente que tem algo de errado com você? Desconfia que talvez não seja para você ser terapeuta? Qual é o seu maior sonho? Pensem um pouquinho no seu maior sonho.
por que você não conseguiu realizá-lo até hoje? Tem receio de que tem desejado algo impossível para você? E tá ali se iludindo com uma ideia de que nunca vai acontecer? E se você estivesse se iludindo esse tempo todo, desconfia disso? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, significa necessariamente que essa verdade da vida de que você tem todo o tempo do mundo não tá tão intrínseca à sua essência, não. Precisa trabalhá-la um pouco mais. E nada de errado com isso, gente. Não somos perfeitos em nenhuma verdade da vida. Fica tranquilo. Mas concorda que se você conseguir viver mais plenamente essa verdade da vida, sua vida já fica mais incrível hoje? Porque vai te entregar, curtir e ver beleza nesse tempo, hoje, agora. Ser feliz agora. E não no futuro, quando realizar algumas coisas. Quando chegar em certos lugares que você deseja chegar. Você talvez até consiga manter, né, o seu ritmo, a sua velocidade. Você já deve ter aprendido muito sobre isso, já deve ter se lapidado e se cuidado muito nesse sentido, eu não duvido. Mas é bem provável que você tenha que se esforçar para desacelerar e ter satisfação com a sua vida de hoje. O esforço significa que é uma coisa que não está intuitiva para você ainda. Ter que se esforçar para desacelerar. O tempo inteiro, ai meu Deus, lá eu tô correndo de novo. Olha só, eu não tô curtindo o dia. Olha só, o dia eu tô esquisita, eu não tô gostando desse dia. Não tá bom. Eu queria mesmo era já ter chegado lá naquele lugar que eu sempre quis chegar. Isso tira a felicidade. Viver assim, com esse tipo de pensamento, tira a felicidade. Na verdade, contribui para a infelicidade. Você sabe a verdade da vida, de que você tem todo o tempo do mundo. Você sabe disso desde que você nasceu. Mas não sabe como viver de acordo com ela, e esse é o problema. Saber as coisas, né? Saber as verdades, saber qualquer coisa que você aprender por aí, que você souber, isso é bom, tá? Conhecer as coisas não te entrega a expertise, o estar solta ali, envolvida naquele conhecimento, como se aquilo ali já fizesse parte da sua vida. Então esse é o problema, né? Sua essência pede por essa verdade da vida desesperadamente, porque essa verdade da vida é uma das mais importantes, onde entrega felicidade no hoje e não no futuro. É como se essa verdade da vida não te pertencesse ainda, não fosse sua, mas pode ser. Mais tarde um pouquinho nós vamos falar como colocar essa verdade da vida em você e você ajudar também o seu cliente a ter essa verdade da vida na essência dele. É claro que eu não tô falando de procrastinação, né? Não é que você vai... Tem gente que confunde. Eu tenho todo o tempo do mundo, vou deixar para amanhã. Não, isso também contribui para a infelicidade. Você tem todo o tempo do mundo, mas existem outras verdades da vida que precisam estar equilibradas e conversam com essa verdade da vida, né? Que é o movimento, por exemplo, né? O movimento é que traz felicidade, nós não fomos feitos para ficar parados. A gente tem que sentir que está melhorando todos os dias para se sentir bem com a gente. A gente tem que olhar para trás e sentir assim, que legal que eu tô chegando aqui, olha, eu tô caminhando, tá acontecendo. Não adianta viver uma vida também assim, procrastinando, de forma conformista, se conformando, sendo irresponsável também. Não, vou nem esquentar com isso, às vezes é uma coisa que você precisa cuidar, precisa resolver. Não é isso também não, porque isso traz consequências, né? Existe uma verdade da vida que fala que você planta, você colhe. Então, se você plantar procrastinação, não adianta querer colher coisas legais lá na frente. Se você plantar irresponsabilidade, mesma coisa. Então, não adianta, não é sobre ser irresponsável,
procrastinar, né? Ser irresponsável com os papéis que você escolheu ou não desempenhar. Ah, Marcela, mas eu não escolhi isso, a vida me deu isso, então eu vou fazer do jeito que der, hoje eu não vou resolver isso, eu não vou cuidar desse assunto. Não é bem assim. Só vai dar para gostar de você se você olhar para você e falar assim, olha, eu arraso. Nem escolhi isso para mim, isso caiu no meu colo e eu tô cuidando bem disso, fazendo o meu melhor. Então, gente, se cuidem nesse sentido como pessoas antes de terapeutas. E depois, num segundo momento, sejam sim terapeutas que conseguem ajudar os seus clientes nesse sentido. Claro que devemos ser maduros, responsáveis, à medida em que vivemos a essência, mas a correria não te ajuda nisso. Muito pelo contrário, tira a sua energia, tira a alegria, tira a beleza do momento hoje. E nós, como inspiradores dos nossos clientes, a gente precisa demonstrar de forma verdadeira o brilho no olhar, a alegria, a energia que a gente tem, o fato de a gente estar bem com a gente mesmo. E isso os clientes percebem com muita facilidade, se a gente está bem mesmo ou não. E se esforçar para fingir que está bem, é mais energia ainda. Esse terapeuta vai tender a desistir, desanimar e até adoecer. Quer ser um terapeuta saudável, que está sempre bem, vida incrível. A vida incrível do terapeuta tem que estar acontecendo para ele ficar sempre bem. A imunidade vai ficar lá em cima, ele raramente vai adoecer, ele tem sim os momentos dele, ele vai ter momentos que ele vai ficar mal e tá tudo bem, mas vão ser raros, não vão ser frequentes, porque ele não tá tendo que se desgastar demais para parecer uma coisa que ele não é ou não está, que é bem. O essencialismo responsável entrega essa dosagem adequada a cada pessoa que detém ele, né? Então, ter uma atitude madura e responsável à medida em que você respeita o seu tempo. Isso é ser um essencialista responsável. Saber uma verdade da vida não significa que você busca ela ou que ela já faz parte da sua essência. Na verdade, quanto mais óbvio, a gente viu isso ontem, estou repetindo hoje porque é difícil de absorver essa ideia, tá? Quanto mais óbvia, mais tendemos a acreditar que ela é intuitiva, quando na verdade ela não é. Ela é óbvia, né? Mas justamente por ser óbvia, não pensamos nela. Não pensamos sobre ela. Não a tratamos com devido cuidado e vamos atrás do que acreditamos que não sabemos ainda. Ah, não, isso aqui eu já sei. Deve ter uma outra coisa que está acontecendo comigo, por isso que eu fico na correria, por isso que eu tenho essa ansiedade. Uma outra coisa que eu preciso ver o que há. Então eu vou fazer aquela imersão, eu vou fazer um outro curso, eu vou ler um outro livro. Sendo que não, é só trabalhar melhor aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe, para aquilo se tornar mais intuitivo para você. É simples, na verdade. É bem simples, você não precisa buscar algo diferente, novo. A ideia é trabalhar bem o que você já sabe. E isso é possível, tá? Então, aumentando assim, se a gente ficar seguindo nessa linha de buscar outras coisas, achando que o que a gente tem é insuficiente, a gente vai começar a continuar a nossa coleção de teorias não aplicadas, não praticadas. O que adianta? Então, a ideia não é pega o que você já sabe e trabalhe o que você já sabe. Absorva. Torne aquilo parte da sua essência. Para essa semente se tornar aqui, ó, essa aqui eu até guardei para mostrar para vocês. Tem uma sementinha aqui, eu não sei se vocês vão ver. Vamos lá. Ó. Para essa sementinha aqui se tornar uma macieira, é uma semente de maçã. Para ela se tornar uma macieira cheia de frutas, cada maçã mais linda, mais gostosa e cheirosa do que a outra, existe uma série de condutas específicas de cuidados com uma semente de maçã, com um pezinho de maçã, com uma macieira, né? Que demandam atenção, foco, determinação, à medida em que o tempo passa. Quanto tempo para uma semente de maçã virar uma macieira?
o tempo certo. Mas lembre-se que não é para passar esse tempo de braços cruzados. Ah, é questão de tempo, então vou cruzar os braços que já essas sementes do nada viram um pé de maçã. Não. Tem uma série de cuidados, tá? Há muito trabalho a ser feito, cuidados a serem adotados para você colher a sua felicidade, a realização dos seus sonhos. Então, assim, não é que tenho todo o tempo do mundo, vou cruzar os braços e vamos deixar acontecer. Não deixa nada que você quer muito que aconteça, não deixa nada acontecer não, porque não vai acontecer não. Faça acontecer, mas no seu tempo. Porque você tem todo o tempo do mundo, sim. Não precisa ter pressa. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. Se ficar colocando para o futuro a felicidade, você nunca vai ser feliz, porque o futuro não está aqui, hoje. Vai estar sempre lá na frente, no futuro. Isso aí sabota a sua felicidade. Você consegue olhar para a sua semente da felicidade, plantá-la e ter a certeza de que não é agora que você vai colher os frutos dela? Consegue encarar essa realidade sem se entristecer? Consegue sentir a paz mental necessária para colher seus sonhos no tempo certo? Quanto mais em paz você ficar em colher em seu sonho no tempo certo, mais maduro, pronto e preparado você fica para receber esse sonho, para receber essa realização, para curtir quando esse sonho se realizar e cuidar dessa realização desse sonho. Porque não adianta nada você estar ali, cuida, faz todo o trabalho de plantar a sua semente da felicidade ou a sua semente da maçã, aí chega o momento certo de colher, não está pronto para colher, não está pronto para viver aquilo ali. Não adiantou nada. Então, use esse tempo que você tem, que você ainda não chegou onde você quer chegar, use esse tempo já para ser feliz hoje e também para se preparar para essa colheita. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre as verdades. Como você pode passar a viver essa verdade da vida. Não só saber que ela existe, não só repeti-la continuamente, mas vivê-la em essência. Como você pode fazer isso? E nós vamos conversar às 13 horas. Eu aguardo vocês até daqui a pouquinho, viu? Tchau! Vamos falar de verdades? Verdades sobre o tempo. Estamos aprendendo uma coisa que a gente já sabe e por isso, exatamente por parecer óbvio e ser óbvio que temos todo o tempo do mundo, justamente por isso a gente tem a tendência de tratar desta forma como algo que já estamos aplicando, que já estamos vivendo. Você é um ser humano como seu cliente, tanto quanto eu também. Nós estamos no mesmo barco da humanidade, onde precisamos sempre aprimorar cada conceito que a gente já tem. Ainda mais esses óbvios, esses que parece que é óbvio que a gente já cumpre. Hoje estamos falando sobre temos todo o tempo do mundo. Para que a pressa? Você sabe disso? Quantas vezes você já viu vídeos que falam sobre isso? Sobre não se apressar, sobre se demorar no seu tempo, ficar ali na sua velocidade, no seu jeito de fazer as coisas. Quantas vezes você já ouviu isso por aí, né? Tenho certeza que muitas. Mas, por ser óbvio, por a gente ouvir isso o tempo inteiro, a gente acredita que já vive isso. Hoje mais cedo, eu proporcionei para você um momento com você. Você aproveitou? Você aproveitou o seu momento com você? Onde você pôde se olhar lá dentro e se analisar? Você tem mesmo vivido de uma forma que mostra e prova que você tem, sim, todo o tempo do mundo? Eu te proporcionei um momento de autoanálise hoje, né? Onde você pôde olhar para dentro, olhar para você, se perceber. E você pode usar toda essa autoanálise, essas perguntas que eu entreguei para vocês hoje mais cedo são riquíssimas, para usar com seus clientes. Eles vão se perceber se você se permitir usar essas perguntas. Primeiro para você e depois para o seu cliente se acessar.
Oi, boa tarde, minha querida Ju. Querida Sergina também. Sejam muito bem-vindas. Então, gente, não é fácil admitir, né? Não é fácil admitir que a gente não vive verdades que são tão óbvias. Não vivemos essas verdades do jeito que gostaríamos de vivê-las, justamente porque elas são óbvias. Precisa de coragem, precisa de humildade. Vocês estão de parabéns. Vocês se permitiram esse momento com vocês hoje. Não é fácil fazer isso, tá? E até para se experimentar dessa forma, vocês vão conseguir ser mais humanos com os clientes de vocês. Porque para eles também vai ser difícil se acessar, reconhecer algumas coisas, se olhar tão profundamente. Não é fácil, mas é libertador, porque a verdade liberta. Mas não se preocupe, né? Isso é muito comum, a gente se sentir assim, sentir que não está vivendo tudo aquilo que a gente poderia estar vivendo em relação a uma verdade óbvia como essa. Mas eu tô aqui para ajudar vocês. Nós vamos conversar extensivamente sobre isso hoje. Agora vai ser as verdades sobre isso e mais tarde a realidade. Hoje, agora é o mundo ideal. Mais cedo foi a ilusão. Agora o mundo ideal. Qual é o ideal nosso de aplicação dessa verdade na nossa vida? Como é que a gente mostra pra gente mesmo, obviamente, porque somos a única pessoa que realmente importa. Como é que mostramos para nós mesmos que a gente vive segundo essa verdade, proporcionando para nós a nossa felicidade e a nossa paz mental? É isso agora, nesse horário de almoço, e mais tarde um caso real que vai trazer essa humanidade para essa verdade da vida. Ela é aplicável, o que acontece, como aplica e o que acontece com a pessoa quando ela passa a viver segundo essa verdade da vida. Eu vou entrevistar mais uma querida nossa, que vai abrir o coração dela para nós. Bom, falando sobre verdades, a verdade é que a felicidade ela é real e tem a ver com satisfação e contentamento. Não tem nada a ver com acomodar-se. Muita gente acredita que ficar satisfeito vai gerar um certo comodismo. Não vai. Só a satisfação por si só não vai gerar comodismo. O que geraria comodismo é essa preguiça, procrastinação e uma série de coisas que a gente falou mais cedo hoje e falamos ontem também. Isso não traz realmente felicidade, a irresponsabilidade, né? O que estamos falando é sobre estar satisfeito com o seu tempo, com a sua vida, com o que você construiu até aqui e ter esse contentamento, saber derivar alegria e felicidade disso. Isso não significa que você vai parar. Isso só vai te dar energia para mais movimento coerente com aquilo que você deseja ter na sua vida e entregar para a humanidade. É saber plantar e cuidar da semente da felicidade à medida em que curte o processo com calma, tá? Afinal, não tem mais motivos para se apressar, porque já é feliz, né? Você tem certeza que plantou a semente da felicidade ali na sua essência, você sabe disso. Isso está acontecendo, isso te torna... Você tem uma sensação diferente, já está diferente, as coisas já estão mudando ali internamente. E também na rotina, e também com seus clientes, as coisas estão acontecendo no seu próprio tempo, no seu próprio processo. Então, é um plantio diferente, do jeito certo, na hora certa, com os cuidados certos, então já está diferente. É só esperar, obviamente não é de braços cruzados, né? Claro que você vai trabalhar com cuidados específicos para que isso continue crescendo dentro de você. Mas o tempo não dá para atropelar, não dá para pegar atalhos, não dá para cortar caminho, porque existe o tempo certo de cada coisa acontecer na nossa vida. Diferente da maçã que eu falei hoje mais cedo, né? Que você só obtém mais maçãs depois que aquele pé de maçã vira uma macieira de fato com frutos. A felicidade, quando você planta ela, você já começa a sentir os benefícios dela na sua vida quase que imediatamente. Ela é uma semente incrível que nutre a essência. Você já se sente diferente a partir do momento
em que se planta. O seu cliente, na hora que ele sente que aquela sementinha da felicidade foi plantada ali na essência dele, ele já fica diferente, ele já sai com um brilho no olho. Você já reparou isso com o seu cliente? Na primeira sessão, você já coloca ali a primeira sementinha da felicidade. Como ele sai da sua sessão? Ele não sai diferente? Ele não sai com esperança? Ele não sai feliz? O grande desafio é continuar cuidando dessa semente. Num primeiro momento, o seu cliente precisa de você com esses cuidados. Com o tempo, ele vai saber fazer isso, regar a felicidade dele para que nunca acabe, para continuar dando frutos e mais frutos de coisas maravilhosas na própria vida. Mas num primeiro momento, ele precisa de você, regando do jeito certo, dando os cuidados, nutrindo esse solo com os nutrientes certos. Inclusive, essa semana nós vamos falar mais sobre isso, porque é extremamente importante que o terapeuta tenha essa consciência e tenha essa postura com seu cliente também. Então, gente, a semente da felicidade, ela já proporciona ali de cara paz mental, serenidade, leveza. A pessoa já se sente diferente. Ela já está mais em paz com ela, com a vida e com as pessoas, desde a primeira sessão. E é só continuar. O terapeuta, ele tem essa expertise de continuar esse processo. E aí, o resultado dessa leveza, gratidão, serenidade, é sintoma, esses sentimentos, essas emoções tão maravilhosas, tão puras, tão íntegras, são resultado de resiliência, de paciência, de humildade. Não dá para se sentir leve, não dá para se sentir grato se não for resiliente de verdade, se não for paciente de verdade. Entender que você tem todo o tempo do mundo vai te dar paciência, concorda? Se você tem todo o tempo do mundo, para que a pressa? Você entra num processo de sentir paciência, sim, de forma muito natural, como se fosse um sintoma mesmo. Consequentemente, leveza, serenidade e gratidão. Então, tem um processo de sentimentos que vão acontecendo dentro da essência dos nossos clientes, da sua também como pessoa. Existem processos que vão acontecendo ali dentro que vão gerando consequências. Um sentimento, ele não nasce ali do nada. Ah, eu fiquei resiliente. Não, você tem uma série de verdades da vida que, plantadas na ordem certa, produz uma pessoa resiliente, que consequentemente vai ser leve, que consequentemente vai ser grata. A gratidão, a leveza, a serenidade é uma consequência de uma conduta, de um comportamento mental, de uma essência, de um ser de verdade maduro, forte e leve, que tem como qualidade, como característica a resiliência, a paciência, a humildade, por exemplo. Mas isso também não é à toa. Isso vem de um plantio, de um cuidado que um terapeuta de verdade consegue entregar para cada um dos seus clientes. Não se cria, não se nasce. Ninguém nasce humilde, ninguém nasce paciente, ninguém nasce resiliente. A gente aprende a ser, ou por se esforçar e forçar a barra para ser, que não é de verdade, não é natural, tem que ficar fazendo força, ou você aprende a ser em essência. Simplesmente você se torna por aprender em essência, por ter ali na sua essência as bases, as verdades da vida que estruturam e dão a base, o alicerce certo para que essas características, essas qualidades, essas questões de caráter estejam intrínsecas à essência, produzindo paciência, humildade, gratidão, produzindo leveza, serenidade e outros sentimentos maravilhosos que esse ser de verdade proporciona para nós. Muito bem, eu falei da resiliência aqui, né? Ela é um bom exemplo. Alguns terapeutas ensinam a resiliência sim. Então, você precisa ser resiliente, cliente, porque os problemas vão aumentar, os problemas vão surgir, você precisa aprender a ser resiliente, né? Aí o cliente ele é exposto a situações difíceis, desafiadoras, e esse cliente é incentivado a suportá-las bravamente ali, a ferro e fogo, essas situações desafiadoras. Isso, gente, não é aprender resiliência, não é assim que se aprende resiliência. No mínimo é uma tortura. Não é assim na marra, tipo assim, você vai aprender e agora. Não é bem assim que funciona, não. O cliente precisa ter uma certa estrutura para aprender.
Não é do nada, simplesmente por se expor a uma situação que vai aprender. Igual um bebê, né? Um bebê começa a andar com a estrutura certa. Ele está pronto para aprender a andar. Põe um bebê recém-nascido em pé, exponha ele a uma situação para que ele aprenda a andar. Ele vai aprender a andar só porque você quer que ele aprenda a andar? Não. Só porque você se expôs o recém-nascido ali a uma situação em pezinho, vai, anda aí, filhinho. Não vai andar. Não é porque você quer que ele ande que ele vai andar. A mesma coisa qualquer pessoa. Toda pessoa precisa ter a estrutura certa para aprender determinadas qualidades, determinadas características que vão embelezar essa personalidade. A resiliência é do mesmo jeito. Para ser natural, essa pessoa precisa ter convicção pessoal de verdades da vida como essas que a gente está conversando aqui. A de ontem, a de hoje e a de amanhã também. Então, antes de querer que um cliente seja resiliente, estruture-o para isso. Ontem dei inúmeras dicas de como fazer isso, hoje estou dando também mais dicas de como fazer isso e ao longo da semana também. Use em seus atendimentos essas dicas. Com certeza o seu cliente vai ter mais estrutura, ainda mais sobre essas perguntas que eu fiz hoje mais cedo. Aquelas perguntas são fantásticas. Pode parecer assim, faz o teste, usa com seus clientes, depois você me conta o que aconteceu. São perguntas poderosas que estruturam a pessoa, que põem a pessoa para pensar, para ela que na mente ter uma mente estruturada, uma essência estruturada, para conseguir aplicar na vida dela aquilo que ela ainda não conseguiu. Porque não é intuitivo para ela, porque não ensinaram para ela, porque um terapeuta de verdade ainda não passou na vida dela. A voz está mudando? Tá mudando aí, gente? O som tá ruim? Espero que não. Coloquem aí, por favor. Aqui a internet tá legal, pelo que eu tô vendo, tá tudo ok, mas pode ser aqui também, né? Conta aí pra gente. Muito bem. Então, mais do que saber as verdades da vida, o ideal, o certo, é você colocar essas verdades da vida na mente do seu cliente. Ah, então tá bom, Keilinha, obrigada. Leide, é aí, tá? É aí, dá uma olhadinha, sai e entra de novo. Mais do que falar dessas verdades da vida, saber quais são, a ideia aqui é ensiná-las, vivê-las em essência. Primeiro você vive, terapeuta, elas em essência, e depois você ensina o seu cliente a viver essas verdades da vida em essência, tá? Isso torna esse cliente com uma personalidade mais forte, uma personalidade mais estruturada, mais preparada para a vida, para as coisas que ainda vão acontecer, para as que acontecem hoje, que não são brincadeira, né? Tá bom, Sergina, obrigada. É, Leide, aí mesmo, tá? Sai e entra de novo que já melhora. Muito bem, gente. Não tem sentido ter pressa. Não tem sentido. Ah, eu preciso aprender a ser resiliente ontem. Então eu vou me esforçar para ser resiliente a partir de agora. Não precisa ter pressa. Se o seu cliente, se você e seu cliente se exporem a um método em que vocês conseguem, aos poucos, na hora certa, no tempo certo, crescendo com o processo certo, do jeito que as coisas foram realmente feitas, cheias de processos. A gente vai falar de processo essa semana. No tempo certo, você vai aprender a ser resiliente em essência. Se torna natural seu. Passa a fazer parte da sua personalidade. Uma personalidade moldada, se tornando maduro, forte e leve em essência. Felicidade, então, gente, não é chegar lá. É estar a caminho de lá, de um jeito próprio, respeitando o próprio tempo, o seu processo que é único, né? O seu tempo, a sua velocidade que também é único. A felicidade é o resultado de se permitir ser único, em essência. Isso significa que você vai ser diferente. Será que você está pronto para ser diferente? Será que você apronta o seu cliente para ele ser diferente, esquisito para os outros? Muita gente vai achar esquisito, né? Mas é a forma de você conseguir ser feliz, segundo a sua essência. Encontrando a própria forma de trilhar o seu caminho, mas sempre com responsabilidade, viu, gente?
Igual a gente tem falado, as contas sempre chegam. Não tem jeito. Isso volta pra gente. Então, sempre com muita responsabilidade. Responsabilidade em relação às verdades da vida. Elas nos responsabilizam também, nos ajudam a ter maturidade, a ter força para lidar com a vida como ela é. Observe que estamos falando de processo de construção da felicidade. O seu tempo de chegar onde deseja chegar e do seu caminho até lá. Isso tudo é único. Só você tem o seu processo, o seu tempo e o seu caminho. Só você. O seu cliente também. Só ele tem. E você, como terapeuta, deixá-lo à vontade para ter o tempo dele, o processo dele, o jeitinho dele, isso faz toda a diferença para o acolhimento e também para ele aprender a se ouvir, a se aceitar e se validar. É uma coisa que a gente vem conversando muito, né, nas lives. A importância de se validar e de entregar a validação do seu cliente. O seu papel como terapeuta é entregar para ele o direito que ele ainda não conquistou de aceitar, acolher e viver o seu próprio jeito, no seu próprio tempo, dentro do seu processo, do seu caminho, até onde ele deseja chegar. Esse é o seu papel. Para isso, existem bases e estruturas, né? Alicerce, estrutura, isso tudo vai entregando força e maturidade para o seu cliente dar conta da vida dele hoje e ser feliz, ao mesmo tempo em que ele constrói o futuro dele, um futuro incrível. Então, ele já tem uma vida incrível acontecendo e ele continua cuidando dessa vida incrível para ela ficar mais incrível ainda. A ideia é essa. Isso vai entregar solidez e estabilidade para a felicidade dele. E isso, se isso for plantado certinho, vai ser natural e intuitivo para ele. Vai vir da essência dele essa solidez, essa estabilidade. Então, desenvolva o seu dom, terapeuta. Desenvolva a sua expertise para ensinar, de modo a colocar essas verdades da vida na essência dos seus clientes. Eles precisam de você para ser feliz. É dessa forma que você faz feliz, né? Então, cuide-se de forma a se capacitar cada vez mais nesse sentido. Você vai ver a sua vida incrível profissional acontecendo à medida em que você sentir que está de fato entregando a felicidade de cada um dos seus clientes. E seus clientes precisam de você como educador, né? Ensinar verdades da vida. Mais do que só falar a frase, você tem todo o tempo do mundo, cliente. Isso é falar a frase, né? Mais do que falar essa frase, ensinar é um pouco mais, né? Exige um pouco mais da pessoa do que simplesmente repetir uma frase, concorda? Então, por isso, eu preparei uma aula incrível, dia 4 e 5 de março, sobre isso. Eu vou te ensinar a ser um educador da felicidade. Ensinar a ser feliz. Cada um dos seus clientes respeitando a essência de cada um deles. A ideia é entregar para vocês a fórmula da felicidade. Acredite, tem fórmula. E eu vou ensinar para vocês na semana que vem, né? Segunda e terça, 4 e 5 de março, às 19 horas. E eu espero vocês lá. Lá também eu vou ajudar vocês a programarem, a montar a programação de cada um dos seus clientes. Obviamente, use para você primeiro e no segundo momento, use com os seus clientes. Existe uma série de perguntas que devem ser feitas na ordem certa para que o seu cliente consiga programar o tempo dele. Temos todo o tempo do mundo, sim, mas não vamos procrastinar, né? Não vamos ser irresponsáveis com todo esse tempo que a gente tem. Precisamos usá-lo com sabedoria. E a ideia é essa. Quando você programa a sua vida de um jeito certo, você consegue ser objetivo, atingir os seus sonhos, os seus alvos, porque está com uma rotina agora organizada, baseada em verdades da vida. Gente, alguma dúvida? Minha cliente já chegou ali na minha sala. Mas dá um tempinho aí, vou dar um minutinho aí pra vocês, que eu consigo responder alguma pergunta se surgir. Deixa eu ver se eu falei tudo. Não, é isso mesmo. Certinho. Alguma dúvida?
Acho que não, né? Vocês podem colocar aqui também nos comentários, viu? Vai ser um prazer responder vocês também no privado. Sigo à disposição de todos, podem me chamar à vontade. Só tem paciência porque é uma coisa atrás da outra. Mas eu respondo com muito prazer. Tá bom, gente? Eu vou lá então atender os meus clientes da tarde. Um excelente dia para vocês de trabalho, seus clientes também, que vocês possam plantar verdades da vida na essência deles, ajudando eles a serem felizes. Seja feliz, faça feliz. Mais tarde, às 18, temos um caso real, hein? Mais uma querida que vai falar para nós, contar para nós, abrir o coração dela sobre quando ela acreditava viver essa verdade da vida e descobriu que não, que precisava melhorar muito e melhorou. Qual é a sensação, essa nova sensação de poder viver essa verdade da vida na essência dela? Hoje ela não precisa mais fazer força para se desacelerar, ela tem isso de viver o tempo dela, do jeitinho dela, no ritmo certo. Nós vamos conhecer a história dela hoje às 18 horas. Espero vocês, viu? Tchau, gente. Tô esperando. Ai. Olá, minha querida. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem também. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos conversar aqui com a nossa querida Keila Faria. Ela é uma terapeuta de verdade, que vive, é um ser de verdade também, né? Que vive intensamente todos os dias essa verdade da vida de que temos sim todo o tempo do mundo, para que a pressa. Então, vamos conhecer um pouquinho da Keila. Fica à vontade, viu, Keila? Só verdades aqui, hein? Só Doa quem verdade. doer, só verdades. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você vai tirar de letra, você já está acostumada? Primeira pergunta: há quanto tempo você conhece essa verdade da vida? Lembrando, Bom, tenho todo o tempo do mundo, para que a pressa? então, de certa forma, eu conheço essa verdade desde sempre. Tanto que eu me lembro de falar muito a frase: a pressa é inimiga da perfeição. Então, eu sempre conheci essa verdade. Ah, sim. Faz todo sentido, né? A gente ouve isso a vida inteira, por meio de outras pessoas, amigos, pessoas queridas. Aí quando a gente começa a entrar em contato com as terapias também, quando a gente começa a querer melhorar, sentir, né, sintomas indesejados, aí começa a pesquisar, começa a frequentar médicos, terapeutas, eles vão nos colocando essa verdade, né? Então, não se acalma, É, não, menos qualidade de vida, pare um pouco, descanse, não é assim? escutei muito isso, muito. É assim mesmo. E há quanto tempo você já vive segundo essa verdade da vida? Apesar de conhecer, de saber disso a minha vida inteira, eu só vivo ela de verdade tem pouco tempo. Para ser mais específica, tem mais ou menos uns 2 anos que eu sinto que eu consigo viver essa verdade na minha vida. Puxa vida! Mas deve ser maravilhoso, né? Sentir na Não, pele, muito bom. libertador. E o que te ajudou a passar a viver segundo essa verdade da vida? Bom, primeiro, eu fiz um processo terapêutico. Esse processo terapêutico me ajudou a viver isso no passo a passo, porque não adianta só saber. Eu tinha É. que entender, eu tinha que saber como praticar isso na minha vida. Então, primeiro, esse processo terapêutico me ajudou muito a. É como se eu fosse um bebezinho aprendendo a andar. E Uhum, segundo, o que me ajudou foi eu enxergar a minha realidade. Porque a pressa era de eu achar que a minha realidade era ruim. E que uhum. eu iria conseguir, eu só iria ficar feliz se eu conseguisse alguma coisa lá na frente. Então, enxergar que a minha realidade era boa, já era boa, me ajudou muito.
Ah, olha só, isso é libertador. A felicidade não está no futuro, ela está hoje. Saber curtir o caminho, curtir o tempo certo das coisas acontecerem. Saber que podemos ser felizes hoje. Isso é libertador. E todos nós, né, independente de sermos terapeutas ou não, todos nós podemos viver essa verdade da vida, viver de uma forma feliz, em vez de ficar aguardando um certo futuro, um certo alvo, um certo sonho se realizar. Não precisa ser assim, né? A felicidade está aqui e agora. Depende de ter estrutura e base que as verdades da vida entregam quando elas habitam a nossa essência. Precisa dessa estrutura e dessa base para poder enxergar a vida dessa forma de verdade, né? Para ser natural, não ter pressa mais. Perde a pressa, você já é feliz. Para que a pressa, né? Não precisa correr, né? É, O que eu preciso você vai estar a já tá do lado. caminho. Você quer mais, lógico. Mas você está até a caminho desse mais. Mas hoje já é muito legal. Hoje já está muito bom. Então pode se sossegar, né? Que bom, Keila. Puxa, como é bom ouvir isso, porque a gente vê tantas pessoas infelizes, né? E a gente lida com isso no nosso trabalho e ver e ter contato com pessoas como você, que são verdadeiramente felizes, é inspirador. Obrigada por contar pra gente essas coisas. E antes Obrigada. disso, né? Antes de você começar a viver segundo essa verdade da vida, você achava que vivia já segundo ela? Conta pra gente alguns exemplos. Eu achava, eu tinha convicção de que eu vivia assim, porque eu sempre me achei uma pessoa muito paciente. Então eu pensei, não, eu não tô com pressa e tal. Mas depois eu percebi, por exemplo, eu me comparava muito com outras pessoas. Uhum, Quando eu vi uma pessoa que tinha a minha idade, ou às vezes mais nova, ou a mesma capacidade que eu, já vivendo uma coisa que eu queria viver, eu ficava assim, mas eu tô molenga demais, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô demorando demais. E eu ficava com pressa. Eu achava que isso era determinação, que eu sou uma pessoa determinada. uhum, Mas eu achava que isso era o certo, que não era pressa, porque a gente tem que correr atrás. Mas esse pensamento me deixava muito mais. Me deixava com um sentimento de frustração, me deixava mal, ele não me deixava bem. uhum, Hoje em dia eu já não penso assim. Hoje em dia eu já olho para uma pessoa que está vivendo, eu penso, ela tem a personalidade dela, tem a individualidade dela, então é muito injusto eu comparar duas pessoas. Outra coisa também que eu tinha muita pressa, eu pensava assim, eu sabia que eu ia conseguir, principalmente quando eu comecei a fazer meu processo terapêutico, né? Eu comecei a querer muitas coisas, a desejar muitas coisas, então eu sabia que era possível. Só que eu olhava muito o resultado. Eu uhum, não conseguia olhar o que eu estava fazendo agora para chegar lá. E aí uhum, eu não estar vivendo ainda o que eu queria estar vivendo, a forma como eu gostaria de estar vivendo, me frustrava muito. Me fazia me sentir como se eu tivesse devagar demais e eu tinha que correr contra o tempo. uhum, Aí eu não uhum, conseguia aproveitar os momentos de diversão, porque eu me sentia culpada, era como se eu estivesse perdendo tempo mesmo, já que eu queria tanto aquilo que eu tinha sonhado. uhum, Então, o que eu tô fazendo aqui perdendo tempo? Hoje em dia uhum, não, hoje em dia eu já consigo aproveitar os momentos de diversão, consigo colocar cada coisa no seu lugar, sabendo que eu vou conseguir aquilo que eu queria desde sempre. uhum. Entendi. Faz muito sentido esse seu exemplo. Às vezes a gente descobre, quando a gente descobre o que a gente quer, né, para o nosso futuro, e aí a gente se pega comparando com onde estamos, aí vem aquele sentimento de querer chegar logo lá. Você citou uma outra coisa aí que acontece com muita frequência, também já passei por isso, é se ficar se comparando com outros, né? Ah, fulano já tá lá na frente. Olha onde fulano já chegou. Isso pode ser em vários aspectos da vida, né? Às vezes você vai se comparar com algum colega seu de profissão, às vezes você vai se comparar com algum parente seu,
né? Existe muito isso nas famílias. Infelizmente, sempre tem alguma competiçãozinha. Não deveria, mas é onde mais tem. Às vezes você se pega, né, sendo comparado e se comparando. Isso entra num processo, te coloca num processo de autocobrança e de uma necessidade de acelerar você. Mesmo que você já saiba que não tem sentido ter pressa, se não vive em essência essa verdade da vida, se essa verdade da vida não habita a sua essência, de que você tem sim todo o tempo do mundo para que a pressa, em vários momentos do dia a dia, sem perceber, te colocam com pressa. Você vai para a pressa, né? O corpo pede pressa, as pessoas pedem pressa. E se você não tem essa voz interna altíssima, moldada, lapidada, intrínseca ali a essência, essa verdade da vida, de não ter sentido ter pressa, rapidamente você cai nessa armadilha da pressa. Porque tá todo mundo correndo, né? Também. Tá todo mundo na correria. E facilmente a gente entra para correria também. Obrigada por nos ter contado exemplos tão pessoais, assim, tão íntimos. Isso inspira a gente, ajuda a gente a entender que estamos todos juntos. E um vai ajudando o outro, né, a seguir bem, ficar bem, a ser feliz, a respeitar o próprio tempo, a própria essência. Isso é muito rico, muito bonito. Outra pergunta. Conta pra gente, porque antes você achava que vivia e não vivia essa verdade da vida. Agora você vive essa verdade da vida. Então você tem um contraponto aí que dá para comparar. Conta pra gente é, a sensação que você tem hoje em dia de viver em essência essa verdade da vida. Descreva pra gente essa mudança de percepção, de postura, de comportamento diante da vida, depois que essa verdade da vida passou a fazer parte da sua essência. Olha, pela primeira vez, é difícil até descrever em palavras, É. mas pela primeira vez eu acho que eu consigo me sentir em paz, porque eu consigo enxergar o mundo ao meu redor. Quando eu tava lá com muita pressa, queria, eu tinha pressa de ficar bem logo, eu nem ficava triste com alguma coisa, eu já queria ficar bem logo. Eu não via o mundo ao meu redor, eu via só o futuro. Aí quando chegava o futuro, eu estava vendo o outro futuro que eu queria, então eu não aproveitava a minha vida de verdade. Hoje eu sinto que eu consigo aproveitar de verdade, eu consigo descansar, consigo deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Eu consigo respeitar meu tempo, né? Por exemplo, às vezes eu percebo que tenho coisas a melhorar, tenho coisas a corrigir em mim, na minha vida. E antes, se eu fizesse alguma coisa de errado ou se alguma coisa desse errado, eu quase morria. Uhum. Era o fim do mundo pra mim. Hoje eu já consigo olhar, claro que às vezes eu fico chateada, mas eu já consigo olhar assim, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso corrigir. E Uhum. se eu tivesse lá com aquele mesmo pensamento de antes, da forma que eu era, eu não ia corrigir, eu não ia melhorar, eu ia continuar do mesmo jeito que eu tava, talvez só piorando, né? Porque eu não ia nem enxergar. Então, É. tudo isso me trazem a sensação de que eu tô gastando meu tempo do jeito que eu preciso gastar. E isso contribui para a felicidade, né? Percebe assim, você sente essa estabilidade, essa solidez Sim, da sua felicidade? Te sim. mantém em paz mental. Antes você ficava bem em conflito, né? Quando cometia, se é que a gente pode chamar de erro, quando cometia erros, né? Nem erro, né? Faz parte da vida. Erro é outra É, coisa. Mas às vezes acontecia essas autocobranças, né? Olha hoje, que incrível você poder ficar em paz com você, com a sua existência, com a sua individualidade, sua identidade. Isso é maravilhoso. é, Isso é felicidade. Felicidade não está nas coisas, está em ser de verdade você mesmo, estar em paz com quem você é, com a sua identidade. Parabéns e continue assim, viu? obrigada. Você é terapeuta, além de um ser de verdade aí, madura, forte, leve, feliz. Você é terapeuta, você é feliz e você tenta fazer feliz, e eu quero saber sobre isso agora.
Você sabe tornar parte da essência de cada um dos seus clientes essa verdade da vida? De que todos temos todo o tempo do mundo para que a pressa? Agora que eu vivo isso, eu consigo. Porque, como eu não tenho pressa, eu passo para as pessoas, para elas também conseguirem respeitar o tempo delas. Então, independente da personalidade, eu atendo pessoas de vários tipos, homens, mulheres, casados, solteiros, de vários tipos, mas todos da mesma forma. Eu consigo passar para eles o caminho que eles precisam percorrer para melhorar. E isso sem ter pressa. Como eu já vivi, eu já percorri esse caminho, eu consigo mostrar para eles. E aí, na hora que eu tô sentindo, que eu percebo que a pessoa talvez está com muita pressa de melhorar logo, ou que está com pressa de saber de tudo logo, na hora eu já percebo, porque eu não tô vivendo isso mais. Eu já vivi, mas não vivo mais isso, não faz parte de mim. Então eu já percebo que tem alguma coisa errada. Talvez se eu tivesse vivendo ainda com pressa, eu ia achar bom, né? Eu ia achar legal, a pessoa tá com pressa de querer melhorar logo, mas eu consigo Talvez perceber que você usaria, né, umas técnicas é, aparentemente mais rápidas, porque você também acha que tudo tem que ser muito rápido, você está aí nessa é, profunda insatisfação consigo mesma, com sua vida, infeliz, e aí você entende o outro, porque o outro também tem feliz, então vamos todos, correria para ser feliz. Como você é feliz? Você entendeu a importância dos processos do tempo, você consegue entender o seu cliente, olha que legal. Você entende o seu cliente porque você já esteve nesse lugar, então você nem julga ele. Você até acolhe e fala assim: então, eu te entendo. Eu te entendo, é natural ter pressa, mas tem um jeito melhor de viver a vida. Bora curtir o dia, curtir o hoje, ser feliz hoje, por que não? é, É. é assim mesmo. Teve até uma cliente minha há pouco tempo que ela falou pra mim, ela chegou e falou, mas eu tô demorando demais a melhorar. E não tava demorando, ela tava no tempo dela, mas pra ela tava demorando. Ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou pegar atalhos, né? Pegar atalhos pra melhorar. Aí eu expliquei pra ela, eu fiz um raciocínio, eu não coloquei nenhuma ideia, mas eu fiz um raciocínio pra ela que ela mesma entendeu, ainda bem que eu tô nesse tempo, ela mesma no final entendeu. E agora ela percebe que esse tempo ela precisava para estruturar, para estar melhor, porque o que ela precisava resolver, ela precisava dessa estrutura desse tempo. É, é isso mesmo. E isso é muito bonito, né? Quando a gente entrega um processo terapêutico assim, bem conciso, bem assertivo, cuidadoso, caprichado, capricho, né? Quando a gente entrega assim, o cliente percebe, ele sente na pele que está sendo feito um excelente trabalho. E não uma coisa assim rápida, porque tem que responder rápido, porque o mundo está tudo rápido, tudo correria. Não. Felicidade vem de se curtir, curtir a vida, curtir o hoje. Não tem nada a ver com o passado ou com o futuro, tem a ver com o hoje. E quando a gente entende isso, quando o terapeuta que já entendeu isso, ele vive assim, inclusive o processo terapêutico de cada cliente dele é vivido dessa forma, é trabalhado dessa forma, curtindo o processo. Muito bem. Keilinha, descreve pra gente, por favor, a sensação de entregar a felicidade sólida e estável de cada um dos seus clientes. Ah, gente, eu queria tanto descrever da forma como é de verdade, mas não dá. Eu vou tentar. Faz É a a forcinha para sensação. nós, que eu sei que é difícil explicar, eu fico tentando também, tentando aqui, já tem muitos anos que eu tô tentando explicar isso, mas não. Não Vamos dá. lá, me Eu fiquei um ajuda. tempão para tentar achar as palavras, mas a verdade é que é maravilhoso, porque eu tenho certeza absoluta que eu tô dando a melhor tratamento, melhor coisa para a pessoa ser feliz. Eu consigo ver cada degrauzinho que a pessoa percorre até ela chegar numa força, né? Força interna verdadeira. E isso é gratificante, sabe? Eu sinto toda vez que eu saio do consultório que eu consigo enxergar isso, a pessoa evoluindo de pouco a pouco. Às vezes a pessoa nem me conta, mas um brilho no olhar que ela já tá, ou uma.
comecei a fazer exercício, alguma coisa assim, eu sinto muito, uma sensação muito boa e realizadora interna para mim, de que isso não é só meu, isso também está sendo passado para outras pessoas. E o melhor, cada um decide do jeito que vai crescer, do jeito que vai viver. Tempo que vai crescer no próprio É, tempo. Exatamente. Você citou um bom exemplo aí, né? Às vezes a pessoa fala, eu fui lá e fiz isso. A gente nem fala, né? No não, método, nós não falamos para o cliente. Está na hora de começar a fazer exercício físico, você não acha, não? Exercício físico faz bem para a saúde, você deveria fazer. A gente não fala nada disso. não mesmo. A gente só estrutura com verdades da vida. Na hora que ele estiver pronto, eles sabem. Ele vai fazer. Mas ele não fez ainda porque ele não tem estrutura, esse é o ponto. Se ele tivesse, ele já estava fazendo. E ele busca a nossa ajuda por isso. Ele está praticamente falando assim: então, eu sei o que eu tenho que fazer e eu não consigo, me ajuda. Ele já sabe, você não precisa falar o que ele deve fazer, porque ele já sabe o que ele deve fazer. Ele está te É, pedindo ajuda para estruturar, para ele ter estrutura e base para aplicar o que ele já sabe. Essas verdades da vida, todas eles já sabem, mas ele não já tem sabe. estrutura, base para aplicar. Aí entra o terapeuta para ajudá-lo nesse sentido. Que que você decidiu ser uma terapeuta de alto nível. Parabéns. Tenho muito orgulho de te conhecer, de conhecer o seu trabalho, de saber que você faz dessa forma. Você é uma terapeuta de verdade. Continue assim, espalhando sementes aí da felicidade, ajudando a ter mais pessoas felizes de forma sólida e estável nesse mundo, que infelizmente a maioria ainda é infeliz. Mas quem sabe, né? Com mais e Quem sabe? mais terapeutas habilitados de alto nível, ajudando as pessoas, entregando para elas o que elas realmente buscam, a felicidade. Assim como você. Continue assim, minha querida. Muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente, abrir seu coração, falar de algumas coisas do passado aí que não eram tão agradáveis para você. E tá de parabéns. Continue assim e a gente vai se falando aí. Pessoal, muito obrigada por terem assistido a live, se conectado. Estamos à disposição de vocês, tanto eu e Keila. Para tirar qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Uma boa noite para vocês. Amanhã tem mais live, mais verdades da vida. Logo cedo a gente já vai começar. E amanhã é dia de falar sobre a atenção. Atenção. Logo cedo vamos falar das verdades sobre a atenção. Olha a verdade da vida que nós vamos trabalhar amanhã o dia inteirinho. Os resultados que eu obtenho vêm necessariamente de onde eu coloquei a minha atenção. Os resultados que eu obtenho vêm necessariamente de onde eu coloquei a minha atenção. Eu estou falando de foco e de determinação. Aguardo vocês amanhã às 6:30 da manhã, hein? Nós começamos para falar das verdades sobre essa verdade da vida.